It's a beautiful day in a neighborhood. It's a beautiful day in a neighborhood. Could you be mine? Você já ouviu essa música? Se nunca ouviu, não tem problema. Eu vou falar de um filme aqui hoje que você vai amar. Curte aí. Fala galera, esse é o Teoria da Inspiração, estamos de volta mais uma vez, gravando um vídeo. A gente ficou um tempo aí parado, porque a gente tá precisando descansar, e agora voltamos, saiu um vídeo recentemente sobre Dark, agora estamos aqui falando sobre um outro filme que me impactou profundamente. Mas antes de falar sobre o filme, eu quero convidar você a curtir esse canal, a se inscrever, a compartilhar aí com as pessoas. Eu quero agradecer os apoios que a gente tem de muita gente, tem falado do canal, tem nos apoiado, tem ido falar para vários grupos e o pessoal tem me apresentado como dono do Teoria da Inspiração. Isso me deixa muito feliz, porque o canal é feito com essa perspectiva de debater questões da cultura pop pelo olhar da teologia, fazer isso tudo estudado e trazer para você o melhor vídeo, que é feito com muito carinho, editado pelo meu amigo Pietro aí, que é o cara por trás das câmeras aí, que edita, é o meu diretor. E a gente tá aqui hoje para mais um vídeo sensacional para você, porque hoje eu vou falar para você sobre um filme, Um Lindo Dia na Vizinhança. We're doing an issue on inspirational people. Who? Mr. Rogers, Hello, neighbor. the beloved children's television host. So good to see you again today. You hired me as an investigative journalist. I don't do puff pieces. 400 words. Play nice. Mr. Rogers, I'm here to interview you. It is so nice to meet you. This piece will be for an issue about heroes. Do you consider yourself a hero? No, not at all. Oh, I like that. I insisted he read you before we agreed. And did he? Every article we could find. You okay? Profiling Mr. Rogers. On our program, I tried to look through the camera into the eyes of a single child. He's just about the nicest person I've ever met. I just don't know if he's for real. Lloyd, please. Don't ruin my childhood. Um Lindo Dia na Vizinhança é um filme sensacional, um filme que me impactou no coração porque conta a história real de um homem chamado Fred Rogers. O Fred Rogers era dono, ou ele apresentou um programa por mais de 30 anos chamado A Beautiful Day in a Neighborhood, Um Lindo Dia na Vizinhança, no qual ele tinha a alcunha de Mr. Rogers, é o nome dele, mas chamado de Mr. Rogers no programa. A gente no Brasil não conhece esse programa, a gente nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido falar até esses dias atrás quando eu fui assistir o filme. Foi um programa muito famoso e o Mr. Rogers, enquanto pessoa, foi muito importante para a história dos Estados Unidos. E só isso já é uma coisa interessante. Mas o filme roda em torno de um fato real que se deu quando um jornalista chamado Tom Junot, ele foi designado para escrever uma matéria sobre o Mr. Rogers, pensando sobre personagens que inspiram, e aí então esse fato deu o pano de fundo para o filme Um Lindo Dia na Vizinhança. Mas uma coisa que chama a atenção antes de falar sobre isso é que no filme o personagem vai ter um nome fictício, não é o nome real dele, é o nome fictício que aparece lá, o do jornalista, né? No filme ele aparece como Lloyd Vogel, entendeu? No filme ele aparece com esse nome diferente, mas o nome do personagem do Mr. Rogers, Fred Rogers, é o mesmo e de toda a família dele. A história, gente, eu tô narrando isso aqui porque a história do filme Um Lindo Dia na Vizinhança certamente foi uma história que me impactou profundamente pela capacidade de ser inspirativa, de ser um filme leve, de ser um filme para família, de ser um filme que a gente, nesses dias difíceis que a gente está vivendo, nesse ano desafiador que a gente está vivendo, eu diria que é um filme que você precisa assistir. Então você que está me vendo aqui, duas coisas importantes. Primeiro, se você já assistiu e está vindo aqui comigo, então eu vou trazer aqui algumas observações para a gente se deliciar junto, de observações que esse filme tem, que são sensacionais. A outra coisa, se você não assistiu esse filme e quiser assistir aqui o que eu vou comentar para se inspirar para assistir o filme, ok, pode assistir. Lembrando que vai ter spoilers, tá bom? Esse vídeo tem spoilers. Mas se você não assistiu ainda, eu quero desafiar você a reservar um tempo
locar esse filme, não sei como você vai fazer, mas assiste o filme Lindo Dia na Vizinhança, porque olha, vale a pena. E o programa Lindo Dia na Vizinhança era um programa direcionado para as crianças, era um programa que era feito para crianças, portanto o jeito dele falar, o jeito dele interagir, é um jeito muito didático, muito focado em crianças. Mas nós, enquanto adultos, quando vemos ali a figura do Mr. Rogers, é uma figura muito inspiradora. E aqui eu vejo algumas coisas para comentar aqui sobre o que eu vi, sobre as minhas observações, sobre a teoria da inspiração sobre o filme Um Lindo Dia na Vizinhança. Primeira coisa que me chamou a atenção é ver a forma como o Mr. Rogers encarava a vida. E aqui é muito importante você entender aqui comigo, você que está acompanhando esse canal, que a forma como nós enxergamos a vida ela é muito importante para enfrentar os desafios da vida, os desafios que são postos de nós. E a maneira como eu enxergo, ela faz toda a diferença na forma como eu encaro os desafios. E o filme mostra muito isso, esse cinismo do jornalista de justamente achar que aquele personagem que aparecia nas câmeras não era real. E ele vai investigar isso de certa forma. E você também, depois que assiste o filme, fala assim, mas será que esse cara existia mesmo? De tão bondoso, tão generoso, tão diferenciado que ele era, que chama a atenção. E a gente percebe que ele de fato era assim. Trechos que aparecem no filme, você pesquisa na internet, eram ações, atitudes que ele tinha na vida dele. Uma que me chamou a atenção de maneira sensacional é o momento em que há uma conversa num restaurante entre o personagem do Vogel e com o Mr. Rogers. Eles estão ali conversando no restaurante e o Rogers vira para ele e fala assim, você gosta de pessoas como eu. E o Mr. Rogers pergunta, como assim pessoas como você? E ele fala assim, pessoas quebradas, pessoas traumatizadas. E ele então nessa conversa ele tá começando a se abrir e ele vira pessoas traumatizadas. Ao que o Mr. Rogers diz para ele, vira para ele e diz assim, não, eu não acho que você seja uma pessoa quebrada ou uma pessoa traumatizada, eu acho que você tá indo bem. E aí ele com poucas palavras começa a falar para ele de pessoas que passaram pela vida dele, do jornalista, que tinham feito a diferença, e fala também da vida dele, do Mr. Rogers, de pessoas que tinham feito a diferença na vida dele. E ele faz um ato lá que me marcou muito no filme, e aqui eu justamente quero começar falando sobre isso, porque é uma quebra de quarta parede. Ele, o Mr. Rogers, na vida real, tinha um hábito de, durante muitas vezes, quando ele estava fazendo um discurso, quando ele estava falando para as pessoas, ele tinha o seguinte hábito, pegar e falar assim, vamos fazer um minuto de silêncio? E um minuto de silêncio pelo quê? Lembrando das pessoas que nos amam, lembrando das pessoas que nos ajudaram, lembrando das pessoas que gostam de nós. Faz um minuto de silêncio. Aí ele vai fazer isso com o personagem nesse jantar e todo mundo que está lá no restaurante para isso, como que se todo mundo tivesse dando ênfase, dando destaque para aquele momento, e ele está conversando com o personagem, tentando entender aquilo. O personagem pega e fala assim, o jornalista pega e diz assim, não, mas eu não vou lembrar dessas pessoas. E ele pega e diz assim, elas virão até você. Só um minuto de silêncio. E ele começa a olhar no relógio e olha pro personagem, pro jornalista, e aí de repente ele, de uma maneira muito sutil, ele tira o olho do personagem e olha pra câmera, né? E quando ele olha pra câmera, ele olha pra você, como se todos no restaurante param, aqueles dois estão parados pensando nisso, e como que ele dissesse pra você assim, ei, faça isso também. Gente, essa é uma das coisas mais lindas que esse filme traz, porque era um ato real do Fred Rogers, e isso me impactou de maneira muito profunda, lembrarmos de pessoas que estão com a gente na caminhada. Mas uma outra coisa que acontece também no filme é justamente perceber como que alguém que tem um olhar correto sobre as coisas, mesmo que não seja perfeito, mesmo que tenha suas lutas, tenha suas dificuldades, o filme não quer passar o Mr. Rogers como uma pessoa perfeita, tanto é que mostra alguns momentos dele angustiado, dele controlando os seus dramas no coração, mas ele tem uma leveza de tratar sobre absolutamente qualquer tema, porque ele se mostra alguém disposto a, de fato, a entender que a existência dele tem um propósito. E é muito bonito perceber isso na vida do Mr. Rogers, porque ele tinha um propósito que era, ele fala isso em documentários, em perspectivas, que é ser alguém próximo das crianças, era alguém que estava ali para ajudar, para orientar, para ser uma referência. Então ele entendia que aquilo era uma missão.
de ajudar as pessoas. E é interessante ter essa perspectiva porque o artigo, quando é escrito, Can You Say Hero, é justamente mostrando os impactos que a vida do Mr. Rogers teve na vida do jornalista, que foi de tal forma influenciado pela forma de viver, de agir e de se direcionar em favor do próximo, que a vida dele foi impactada, e isso me chamou muito a atenção. Que aí eu quero caminhar para o meu pensamento final sobre esse vídeo, né, o Unindo de na Vizinhança, com você em dois aspectos. Primeiro, registrar aqui a minha emoção, porque quando terminou o filme, e eu fiquei vendo como que uma pessoa impacta a outra, eu fui pesquisar sobre a vida do Mr. Rogers, como eu já falei aqui agora há pouco. Mas sabe o que me chama a atenção? Mr. Rogers tem tudo aquilo como algo da existência dele, porque o Mr. Rogers era um cristão autêntico, que vivendo o cristianismo influenciou pessoas, um cristão autêntico que era um ministro, um pastor. Foi tão bonito ver um filme hollywoodiano com um ator premiado em Oscars, que é o Tom Hanks, uma produção caríssima, para mostrar o quanto que uma pessoa com uma vida diferenciada faz a diferença na vida dos outros. A gente não está aqui ao acaso, a gente está aqui para, de fato, entender que Deus vai nos usar na vida de pessoas que aparecem no nosso caminho, e a gente precisa ter essa perspectiva. E aí eu tenho meu outro argumento dentro desse aspecto, que é caminhando para o encerramento desse vídeo. A minha pergunta que eu quero deixar no ar: onde estão os Mr. Rogers? Pessoas com habilidades, pessoas com talento, pessoas com dons, pessoas com coração no lugar certo, mas que precisam entender que precisam ocupar espaços, porque se você não ocupa espaço, tem gente ocupando espaços e levando para maus ensinamentos. E aí eu fico olhando o quadro hoje de pessoas que estão ocupando espaço na mídia, que são pessoas que são com propósitos, projetos, ensinamentos que induzem para o mal. A minha fala nessa perspectiva é que nós, que temos uma cultura e valores e uma vida, uma perspectiva, nós temos que ir para não fugir da cultura, mas irmos em direção à cultura e ocuparmos esse espaço para falarmos, para darmos bons exemplos, para sermos vozes que ajudam pessoas quebradas que se aproximam de nós. E a nossa responsabilidade, porque cada ser humano que vem até nós pode ser uma oportunidade que Deus está nos dando para impactar a vida de alguém. E é muito interessante isso que o filme mostra, porque o jornalista chegou lá com uma perspectiva cínica e talvez até com o propósito de escrever um artigo destruindo a imagem do Mr. Rogers, porque essa é a nossa cultura hoje de destruição de reputação. Mas o testemunho do Mr. Rogers é tão verdadeiro e tão lindo que, ao invés de ser destruído, ele constrói a vida de alguém que estava derrubada. Tenha coragem. Ocupe espaços, influencie com aquilo que Deus colocou no seu coração de bom para impactar as pessoas quebradas que estão ao nosso derredor. Ele haverá de nos usar na vida de muitos. Bem, é isso que eu gostaria de deixar hoje como perspectiva do Teoria da Inspiração, e como diria meu amigo Tony Stark, eu amo vocês, 3000. Valeu, tchau! It's a beautiful day in a neighborhood. It's a beautiful day in a neighborhood. Could you be mine? Could you be mine? Agora me falha o nome, pausa aí. Oh God, Tom Jude, can you be my heart? Deixa eu ver aqui. God, I wanna make this video in English. Okay, I will speak in English every. Okay, Tom Junot. Okay, come back.